Vamos para o livro 7, Estrutura. Parágrafo 41. Já ficou assente que a tragédia é a imitação de uma ação completa. Ótimo, ele está resumindo. Constituindo um todo que tem grandeza, porque deve haver um todo que não tenha grandeza. E o 42, todo é aquilo que tem princípio, meio e fim. Tá? E aí vocês podem perceber assim, que quando os professores pedem para vocês que os trabalhos, né, as ideias e as frases e os argumentos tenham início, meio e fim, isso já está mesmo na tragédia do século IV a.C., V a.C. No livro 9, no parágrafo 50, nós temos assim: pelas precedentes considerações se manifesta que não é ofício de poeta narrar o que aconteceu, ou seja, ele não é um historiador. É sim o de representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Isso significa, gente, que ele não pode inventar coisas que são muito fantásticas. Ele tem que se manter dentro do possível. Por quê? Porque ele trata de ações humanas. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou prosa, pois que bem poderiam ser postos em versos as obras de Heródoto, que foi historiador, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso que eram em prosa. Diferem sim em que diz um as coisas que sucederam e o outro as que poderiam suceder. Ou seja, o historiador não tem liberdade de inventar os fatos, os testemunhos. Ele tem que seguir aquilo que aconteceu para que aquilo que ele expôs seja crível. Já o poeta, não. Ele pode inventar, ele pode criar diversas possibilidades de como poderiam ter acontecido as coisas. O que ele tem que se preocupar é que essa construção siga aquelas 3 necessidades básicas: o sistema de fatos e feitos, a peripeteia e o reconhecimento. Senão, não gera a catarse. Então, continuando. Por isso, a poesia é algo mais filosófico e mais sério do que a história, diferente de hoje em dia, pois refere a poesia ao universal e a história, o particular. Por referir-se ao universal, entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por lião de necessidade e verossimilhança, convém a tal natureza. E ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes às suas personagens. Particular, que é o caso da história, pelo contrário, é o que fez Alcibíades ou o que lhe aconteceu. Pulamos um pouquinho. 56. Como, porém, a tragédia não é só imitação de uma ação completa, como também de casos que suscitam o terror e a piedade, e essas emoções se manifestam principalmente quando se nos deparam ações paradoxais e perante casos semelhantes, maior é o espanto que antes os feitos do acaso e da fortuna. Porque ainda entre os eventos fortuitos mais maravilhosos, parece os que se nos afiguram acontecidos de propósito. Tal é, por exemplo, o caso da estátua de Mítis, em Argos, que matou, caindo-lhe em cima, o próprio causador da morte de Mítis, no momento em que Mítis, a olhava. Pois fatos semelhantes não parecem devidos ao mero acaso. Daqui se segue serem indubitavelmente os melhores os mitos assim concebidos. Muito bem. O livro 10º. Mitos simples e complexos. Agora ele vai começar a explicar aquelas partes. Reconhecimento e peripeteia. 57. Dos mitos, uns são simples, outros complexos, porque tal distinção existe por natureza entre as ações que eles imitam. E vai explicar. 58. Chama ação simples aquela que, sendo una e coerente, de modo acima determinado, efetua a mutação de fortuna, sem peripécia ou reconhecimento. Ação complexa domina aquela que a mudança se faz pelo reconhecimento ou pela peripeteia, ou por ambos conjuntamente, tá? Aqui está escrito peripécia, mas você já sabe. Então, fica bastante claro que Aristóteles dá preferência às ações complexas, aquelas tragédias que se baseiam em mitos mais complexos. Por isso que ele usa, Édio. 5.9. É, porém, necessário que a peripécia e o reconhecimento surjam da própria estrutura interna do mito,
de sorte que venham a resultar dos sucessos antecedentes, ou necessária ou verosimilmente, porque é muito diverso acontecer uma coisa por causa de outra ou acontecer meramente depois de outra. Ou seja, não pode haver nenhuma surpresa. De repente, do nada, surgir coisas que que o espectador não conhecia. Elas têm que ser um desenrolar lógico daquilo que o espectador já vinha percebendo, já vinha acompanhando o que acontecia. Livro 11. Né? Elementos qualitativos, tá? Bom, agora ele vai mostrar o que é a peripeteia, que é a mutação dos sucessos no seu contrário, efetuada do modo como dissemos. A esta inversão deve produzir-se também, o dissemos, verossímil e necessariamente. É aquilo que eu chamei de reviravolta. Assim, agora vejam que aparece o nome da tragédia, no Édipo, o mensageiro que viera no propósito de tranquilizar o rei e de libertá-lo do terror que sentia nas suas relações com a mãe, descobrindo quem ele era, causou o efeito contrário. E aí, em outra obra, no Linceu, sendo Linceu levado para a morte e seguindo Danao para o matar, acontece o oposto. Danao morre e Linceu fica salvo. 61. O reconhecimento, como indica o próprio nome, não, o próprio significado da palavra, é a passagem do ignorar ao conhecer, que se faz pela amizade, ou, aqui deve ter um erro de tradução, pela amizade ou inimizade das personagens que estão destinadas para a dita ou para a desdita. 62. A mais bela de todas as formas de reconhecimento é aquela que se dá justamente com a peripécia, como, por exemplo, no Édipo. E outras ainda, pois com seres inanimados e casos acidentais também pode dar-se o reconhecimento do modo como ficou dito. E também constitui reconhecimento o haver ou não haver praticado uma ação. Mas é a primeira forma aquela que melhor corresponde à essência do mito e da ação, porque o reconhecimento com peripécia suscitará terror e piedade. E nós mostraremos que a tragédia é a imitação de ações que despertam tais sentimentos. E, ademais, a boa ou má fortuna resultam naturalmente de tais ações. Vocês estão percebendo que todos aqueles elementos que nós tínhamos caracterizado, eles encontram presentes no próprio texto. Não há nenhum tipo de invenção. Pulamos para o livro 13, parágrafo 69. Como a composição das tragédias mais belas não é simples, mas complexa, e além disso deve imitar casos que suscitam o terror e a piedade, porque tal é o próprio fim desta imitação, evidentemente se segue que não devem ser representados nem homens muito bons, que passem da boa para a má fortuna, porque nós teríamos um sentimento de raiva, porque é injusto, né? Caso que não suscita terror nem piedade, mas repugnância, né? Nos cita uma reação de não pode ser assim, eu não aceito isso, nem homens muito maus que passam da má para a boa fortuna, pois não há coisa menos trágica. Alguém mau se dar bem na vida nos causa um mal-estar muito grande, e não os sentimentos de terror e piedade. O mito também não deve representar um malvado que se precipite da felicidade para a infelicidade, porque isso vai nos parecer que é a justiça acontecendo. Se é certo que semelhante situação satisfaz os sentimentos de humanidade, também é certo que não provoca terror nem piedade, porque a piedade tem lugar a respeito do que é infeliz sem o merecer, e o terror a respeito do nosso semelhante desditoso, pelo que, neste caso, o que acontece não parecerá terrível nem digno de compaixão. Como eu já te havia falado, não vou mais repetir. Resta, portanto, a situação intermediária, que é aquela que vai suscitar os sentimentos apropriados. Ou seja, é a do homem que não se distingue muito pela virtude, pela justiça, se cai no infortúnio. Se ele cai no infortúnio, não acontece porque seja vil ou malvado, mas por força de algum erro. E esse homem há de ser algum daqueles que gozam de grande reputação e fortuna, como Édipo e Tiestes, ou outros insignes representantes de famílias ilustres. Certo? Então, o herói, ele é assim. Bom, eu parei aqui nesse livro, mas vocês precisam ler o restante, porque é nesses exatamente que tem aqueles elementos
que me parecem primordiais para que vocês possam compreender. Assim sendo, nós podemos passar para o que vem depois de Aristóteles, né? Depois de Aristóteles, nós temos a dominação macedônia, nós temos a dominação romana, e quando acontece a dominação romana, vocês já estudaram isso, História da Filosofia Antiga, o saber, de certa forma, ele passa para Alexandria. Então, nós vamos ter esse personagem, Plotino. Né? Plotino nasceu no Egito e faleceu na Itália. E ele também, nos deixa um legado estético que é importante porque ele já pode ser chamado de neoplatônico. Bom, então com essa pequena introdução nós vamos encontrar no livro da professora Catherine, páginas 22 e 23, um pouquinho sobre esse autor, junto com o restante da filosofia desse período até o início da filosofia medieval. Tá? Então, a arte ela é considerada mediadora da harmonia do cosmos, na qual o belo expressa a ordem. Daí a professora Carol, ela vai fazer algumas considerações a mais, ela vai citar aonde, no livro do Plotino, nós encontramos as ideias sobre estética, e nós vamos ver que é na obra Eneadas, livro 1, capítulo 6. Eu trouxe para vocês os capítulos 6 e 7, porque me parece que o 6, ele organiza o conteúdo, mas é no 7 que ele explica um pouco melhor. E daí, agora, nós vamos inverter a forma de trabalhar o pensamento de Plotino, que não vou questionar vocês, é só para vocês verem a transição que acontece. Então, agora nós vamos para o texto e depois para as características gerais, certo? Então, na obra Eneadas, começa assim, no capítulo 6. Parece-me que também os sapientes dos egípcios, compreendendo, ou através de uma ciência exata ou através de um conhecimento inato, aquelas coisas que eles queriam ilustrar por meio da sapiência, usavam não os caracteres do alfabeto que acompanham as palavras e as proposições, as quais nem mesmo são capazes de imitar sons e pronúncias de princípios, mas desenhando imagens e entalhando uma imagem particular para cada coisa nos templos, mostravam a essência do desenvolvimento discursivo dessas imagens. Pois que, de fato, cada imagem seja uma certa ciência, seja sapiência, seja substrato, seja algo de reunido, e não pensamento discursivo nem deliberação. Ou seja, que além do pensamento discursivo, nós podemos usar as imagens, que é uma espécie de um conhecimento simbólico. Isso nós já vimos. Se vocês forem perceber, fazendo um pequeno parênteses, tudo que nós vimos no início de introdução vai reaparecendo agora cada um no seu lugar específico. E isso é muito bom. Por quê? Porque nós já sabemos, né? E agora nós conseguimos estabelecer pontes mais sólidas, pontes mais estreitas e mais consistentes entre os conteúdos. E Plotino continua. Em seguida, um simulacro nasce daquela sapiência que é algo de reunido, um simulacro que se desenvolve já em outro e que exprime a si mesmo em uma exposição discursiva e revela as causas através das quais as coisas são assim. Nesse trechinho você já percebe, quando ele fala de simulacro, você já percebe que ele é um discípulo de Platão. Continuando. De modo que, sendo tão belo isto que veio à existência, se alguém soubesse admirar, diria que admira a sapiência, a maneira pela qual ela, não possuindo as causas do ser, por meio das quais as coisas são assim, fornece as causas, as coisas criadas em conformidade àquela. Para concluir esse capítulo, 6, Plotino escreve: para concluir, isto é belo deste modo, e que através de uma investigação revela com dificuldade ou de modo ou nenhum a razão pela qual é necessariamente assim. Se alguém quisesse descobri-la, existe, assim, antes da investigação e do raciocínio. Né? Ou seja, a estética existe antes da investigação e do raciocínio, como
Consideramos, na verdade, que digo sobre um grande exemplo, o qual se adaptará também a todos os outros casos. Fim do 6º, capítulo 7º. Depois nós vamos trabalhar um pouco melhor nas características. Aí nós temos que retomar, porque o 7 é exatamente a continuação do 6. Então, retomo o 6. Como consideremos, etc, etc. Como este universo, já que estamos de acordo que a sua existência e a sua natureza derivam de outro, devemos, por acaso, crer que o seu Criador planeja em si mesmo a Terra e estabelece que necessariamente ela esteja no meio deste universo, e em seguida que a água esteja sobre a Terra. Enfim, as outras coisas em ordem, guardem essa palavra, em ordem, até o céu e ainda. Devemos, por acaso, crer que ele planeja, né, o Criador, todos os animais viventes e cada um deles com formas tantas quantas são em ordem até o céu. E ainda devemos, por acaso, crer que ele planeja, ou seja, o Criador, né, planeja todos os animais viventes e cada um deles com a forma tantas quantas são agora, e com suas vísceras internas e as partes externas, e depois, tendo assim disposto cada coisa ele mesmo, ele finalmente mete as mãos à obra. Mas um tal planejamento é impossível, pois de onde lhe veio esse plano, se ele nunca viu ainda nada, nem seria possível para ele executar, servindo-se de outra coisa, como agora os artesãos que produzem utilizando mãos e instrumentos, já que tanto as mãos quanto os pés são criados sucessivamente. Assim resta apenas que todas as coisas estão em outro, e que, pois que nada está no meio. Para vocês não ficarem confusos, aqui ele está falando em matéria e forma, não? A causa da vizinhança no ser daquele outro, a criação, aparece repentinamente como uma imagem e como uma aparência daquele, seja espontaneamente, seja com a ajuda de uma alma, pois não faz diferença neste presente ou de uma alma particular. Mas, na realidade, todas estas coisas vêm de lá e lá estão no modo mais belo, ou seja, na ideia, né? Pois que as coisas daqui e não aquelas que são de lá estão misturadas. Vocês continuam percebendo, eu acredito, o platonismo. Ainda que todas as coisas sejam mantidas pelas formas do princípio ao fim, primeiramente a matéria é mantida pelas formas dos elementos, e em seguida se acrescentam outras formas sobre as formas e depois ainda outras. Por isso é que, mesmo difícil encontrar a matéria escondida sob muitas formas, certo? Matéria e a ideia, ou né, a matéria que é o conteúdo e a forma que vai lhe dar a conformidade. Tanto que o termo forma e conformidade são do mesma origem. Pois que também esta matéria é uma forma última, tudo é forma e todas as coisas são formas, já que o modelo era forma. Além disso, o universo inteligível criava sem ruído, porque isto que cria é tudo, seja ser, seja forma. Por esta razão, a criação é também sem fadiga. E a criação era do todo, porque o Criador é de todas as coisas. Vocês vejam, há um Criador agora, há uma criação e há aquilo que é feito, há a obra. Portanto, não havia nenhuma coisa que fizesse obstáculo, e na verdade nem mesmo agora, ainda que as coisas se tenham tornado obstáculo umas às outras. Mas não são obstáculos à criação, nem mesmo agora, pois que ela permanece a mesma, sempre toda inteira. Aqui, Plotino está falando do todo, aquilo que nós conhecemos como o nome de uno. E o Plotino continua. E me parece também que, se nós fôssemos modelos, ao mesmo tempo ser e forma, e a forma que cria que fosse o nosso ser, a nossa atividade criadora, dominaria sem cansaço. Todavia, ainda que homem, ele cria uma forma de si, tendo se tornado outro que ele é, já que abandonou o ser, o todo, tendo agora se tornado homem. Cessando de ser homem, como diz Platão, se move no alto e governa todo o cosmos, pois voltando a pertencer ao todo, cria tudo. Bom, só tenho mais 2 parágrafos, né, para ir consolidando isso que eu venho dito. Mas, para voltar ao nosso discurso, diz Plotino,
ou melhor, escreveu Plotino. Tu podes dizer a causa pela qual a Terra está no centro, e porque é redonda, e porque a órbita terrestre é assim, lá no alto, ao contrário, não foi decidido assim porque era necessário fazer desse modo, mas pelo fato de que as coisas de lá são assim como são. Por esta razão também as coisas desse mundo estão bem dispostas. Como se a conclusão viesse antes do silogismo causal e não seguisse as premissas, pois as coisas de lá não derivam de uma sucessão de proposições nem de um projeto, mas vêm antes da consequência e do projeto, já que todas essas coisas são posteriores, seja o raciocínio, seja a demonstração, seja a convicção. Aqui ele está falando do todo e das partes, certo? Último parágrafo. Porque há um princípio, todas essas coisas seguem imediatamente deste modo, e com razão se diz não buscar outra coisa de um princípio, sobretudo de um tal princípio perfeito que coincide com o fim. Mas este é o princípio e fim, ao mesmo tempo, o todo e sem nenhuma falta. Vocês podem perceber que a linguagem de Plotino já é bem mais rebuscada. Bom, então vamos retomar algumas coisas interessantes de Plotino. Plotino é platônico, nós já sabemos. O belo sensível existe porque tem participação do belo inteligível, ou seja, a matéria está unida à forma, ou à ideia, ou ao modelo, com uma unidade, e não em partes. E ainda, né? Que aí são os acréscimos que Plotino faz e que o tornam um pensador também com reflexões sobre a estética. É claro que com esse pouco que eu estou falando para vocês, eu não consigo mostrar toda a densidade do pensamento de Plotino. Bom, Plotino, então, ele acresce algumas coisas àquilo que Platão já dizia e que os posteriores a Platão disseram. Ele dá um papel para o amor com relação na ascensão para o belo. Porque para Plotino também é preciso que se abandone o sensível gradativamente para se poder aceder, a chegar ao inteligível. E aí, vocês têm que lembrar que antes de estudar a estética de Plotino, é preciso investigar, estudar, ler sobre a questão do uno e do múltiplo Plotino. Por quê? Porque como ele é platônico, né, o múltiplo, ele contém também, né, simples traços de beleza. A beleza está no uno, e esse uno, né, ele é composto por essas partes. Bom, antes de entrar em Santo Agostinho, eu gostaria de expor algumas características gerais sobre a Idade Média, né? Porque vocês lembram que em Platão e em Aristóteles, o belo, ele está na arte. Já na Idade Média, começa ali com Plotino, que eu pretendo ter mostrado para vocês, o belo passa a ser uma propriedade do ser. Não? Por quê? Porque o mundo, ele é considerado ordenado pela arte divina, e a beleza é uma dessas maneiras de mostrar essa arte divina perfeita de Deus. Tá? Quais são as fontes, né, dessa ideia de mundo ordenado, cosmos unificado? Né? Sim, é uma continuação da concepção grega, mas é agora uma concepção que tem um Deus único, criador de tudo. Por isso, então, as fontes são a Bíblia e também muito das concepções pitagóricas com relação a essas questões de ordenamento, ritmo, harmonia, partes que se congregam. Por isso, então, que se pode dizer que a beleza, ela é metafísica, porque o belo, né, ele é percebido nas coisas e o bem é contemplado, mas eles são idênticos. Então, vocês veem assim que existem as semelhanças e as pequenas diferenças da época antiga, entre a época antiga e a época medieval. Eu imagino que vocês já tenham estudado Santo Agostinho, né, que é um filósofo importantíssimo, não só porque ele é considerado um dos pais da igreja, né,
por isso que esse período de Santo Agostinho e seus sucessores é chamado de patrística, mas também porque ele foi um autor também enciclopédico. Ou seja, ele pensou, ele refletiu e ele escreveu sobre as mais diversas coisas. E sobre a estética também ele escreveu. Nós podemos estudar a estética agostiniana que está dispersa em toda a obra dele, porque ele não tinha o intuito de ser um professor, mas sim de fazer uma exposição das suas crenças, da doutrina, né? E explicar o seu tempo e aproximar as pessoas de Deus. Então, é interessante sempre lembrar que Santo Agostinho vivenciou a época da queda do Império Romano. Ele nasceu na África, né? E os chamados invasores germânicos, né? Os diversos grupos, eles também chegaram ao norte da África. E o grupo que chegou ao norte da África, vindo de Roma, era o grupo dos bárbaros, que tinham o hábito de incendiar, matar, roubar, etc., por onde passavam, né? Por isso que hoje em dia, quando nós chamamos alguém de vândalo, né, nós estamos nos referindo a esse povo que foi e saqueou Roma várias vezes, incendiou e também incendiou e roubou lá no norte da África. Então, Santo Agostinho, ele tinha a preocupação de não só levar mais pessoas a conhecerem essa fé que ele manifestava, mas também, né, de explicar os fatos que aconteciam e levar as pessoas a compreenderem aquilo e não a culparem nem Deus, o Deus cristão, o Deus único, né, e nem os seus representantes. Porque em Roma saqueada, em Roma destruída, havia a ideia de que era culpa, era um tipo castigo dos deuses, porque muitos estavam abandonando a crença politeísta, estavam adotando um monoteísmo cristão. E lembrem, cristão nessa época é todo aquele que é seguidor de Cristo. Vai ser no século XI que vai haver a primeira ruptura. Então, Santo Agostinho, ele fez a institucionalização, né? Ele explicou, ele escreveu sobre essas questões básicas da igreja. E aí, então, é nesse sentido que eu digo que a obra que eu principalmente encontro dados da estética é na obra Confissões. Porque Agostinho, ele era platônico por meio de Plotino, ou seja, ele leu Platão através das obras de Plotino. Além disso, Santo Agostinho, ele tinha uma grande formação, né, cultural. Então, ele leu Cícero, se não leu diretamente, pelo menos ele teve acesso ao pensamento ciceroniano e de muitas outros autores da sua época, Sêneca e etc. Bom, então, como é que nós podemos caracterizar a estética em Santo Agostinho? A estética agostiniana também é aquela em que divide a realidade em duas, né? E aí vocês vão ter que lembrar aquela obra magna, a principal obra de Santo Agostinho, que é a Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Com essa pequena introdução, vocês já podem passar ao estudo, a leitura da obra As Confissões, que ela é autobiográfica, então ela é muito, muito boa de ler, muito fácil de ler. E no final, depois da conversão, no final dessa obra, depois que Agostinho relata a conversão que ele sofreu, nós vamos lá no final encontrar vários detalhes várias formas como ele explica, né, como a partir do olho nós podemos ascender a Deus, né, as verdades divinas, ao bem, o belo e o bom divinos e assim por diante. Tem um livro também de um professor da região lá de Porto Alegre. Nós podemos ver se ele está disponível. Se não, pelo menos alguma parte eu gostaria de digitalizar para vocês, para que nós possamos, na próxima aula, estudarmos isso. Além disso, na próxima videoaula, nós vamos trabalhar a estética de São Tomás, que está na Suma Teológica. Bom, vocês sabem que a Suma Teológica também é uma enciclopédia enorme, né, de saber e de conteúdos, mas tem um lugar específico onde São Tomás vai nos falar sobre a estética. Feita essa introdução,
nós vamos passar para a estética da modernidade. Não é que não tenha havido arte, né? Nós temos artistas importantes na medievalidade, mas nós não temos tempo para trabalhá-los todos, então nós vamos passar para David Hume,